A corrida dos ratos, o loop invisível e a saída que ninguém te contou. E essa história não é de ninguém em especial, mas de quase todos nós. Uma pessoa que chamaremos de Carlos. Ele veio de uma família humilde, daquelas que sempre ensinaram que o jeito de vencer na vida é estudar, trabalhar muito e nunca reclamar. Cresceu vendo os pais acordarem cedo, se esforçarem ao máximo e, mesmo assim, sempre apertarem as contas para conseguir pagar tudo. E foi com essa lição no peito que ele seguiu o caminho que todos apontavam como o único caminho certo. Carlos acordava todos os dias às 6h15 da manhã, com o som do despertador que parecia um grito que o arrancava da cama antes que o sono fosse embora de verdade. Levantava com o corpo pesado, os olhos ainda cheios de sono, e ia até a cozinha pequena, onde preparava o café preto, forte e rápido, porque o tempo nunca sobrava. Tempo era coisa que gente como ele não podia se dar ao luxo de desperdiçar. Tomava o café em 2 goles, vestia a roupa simples que já tinha separado na noite anterior. Colocava a mochila nas costas, aquela mochila de lona que já tinha alguns remendos, que ele usava para levar o que precisava para o serviço, como quase todo mundo que sai de casa para trabalhar e não tem luxos. E saía de casa. Ia andando até o ponto de ônibus, caminhando pela rua que já estava cheia de gente igual a ele. Pessoas andando rápido, olhos baixos, rostos sérios, apressados, todos indo para o mesmo lugar, todos fazendo o mesmo caminho, como se fossem puxados por uma corda invisível que ninguém ousava soltar. Quando o ônibus chegava, já estava cheio, lotado de gente que também ia batalhar o pão de cada dia. Ele apertava-se num cantinho, segurava firme para não cair com os solavancos, e ia olhando pela janela, vendo a cidade passar, sem nunca parar para pensar para onde aquilo tudo estava levando. Chegava ao serviço, cumprimentava os colegas com um aceno de cabeça, sentava no seu lugar, ligava o que precisava usar e começava a fazer as mesmas tarefas que tinha feito ontem, anteontem e que ia fazer amanhã. Era serviço duro, que cansava o corpo e a mente, mas ele fazia tudo direitinho, com dedicação, porque tinha aprendido que trabalho bem feito é o que honra a gente. Respondia o que tinha que responder, resolvia o que tinha que resolver, corria atrás de tudo o que era pedido, porque se não corresse, não dava conta. O tempo passava devagar ali dentro, mas também voava. De repente, já era meio-dia, hora do almoço. Comia a comida que trazia dentro da mochila, rápido, às vezes em pé, às vezes num cantinho, porque tinha muito o que fazer e não podia parar. Depois voltava ao ritmo, na correria, no não pode faltar, até que o relógio marcava o fim do expediente. Voltava para o ponto, pegava o ônibus lotado de novo, enfrentava o balanço e o aperto, voltava pelo mesmo caminho, via as mesmas pessoas cansadas que também estavam só tentando chegar em casa. Chegava ao seu lar simples, cansado, com a cabeça cheia de pensamentos, o corpo pedindo descanso que parecia nunca ser suficiente. Jantava algo simples, que dava para matar a fome. Assistia um pouco de televisão só para desligar a mente. Tomava um banho e ia dormir porque amanhã tudo ia começar de novo, exatamente igual. E assim passavam os dias, as semanas, os meses, os anos. Todo mês, na mesma data, chegava o dinheiro na conta. Carlos olhava o saldo, sentia um alívio rápido, uma sensação de agora vai dar para tudo. Mas esse alívio durava muito pouco. Porque logo vinham os boletos, um atrás do outro, como uma fila que nunca acaba. Conta de luz, conta de água, aluguel, mercado, remédios, material de trabalho. Tudo o que era preciso para viver, para se manter de pé, para não faltar o básico. Ele pagava tudo, um por um. Via o saldo diminuir, até que no final do mês restava quase nada, ou às vezes nada, e ele tinha que apertar ainda mais o cinto, cortar o que podia, para conseguir chegar até o próximo pagamento. E então, esperava o próximo mês, para receber de novo, para gastar de novo, para pagar de novo, e ficar sempre na mesma situação. Sempre correndo, sempre precisando, sempre tentando dar um jeito, sempre achando que no mês que vem vai ser diferente, que quando eu ganhar um pouquinho mais vai melhorar, que quando eu conseguir isso ou aquilo, vai ficar mais fácil. Ele não percebia, mas Carlos estava dentro de uma roda gigante, invisível, que girava sem parar. Era a corrida dos ratos, um nome que já tinha ouvido por aí, mas que achava que era só uma expressão, uma história para outras pessoas, não para ele. Ele achava que estava só levando a vida como todo mundo leva, fazendo o que é certo, cumprindo as suas obrigações como gente de caráter deve fazer.
Não via que essa roda tinha paredes altas ao redor, que não deixavam ele olhar para fora. Não via que cada passo que ele dava era para frente, mas que ele não saía do lugar nem um centímetro. Não via que ele corria, mas nunca chegava em lugar nenhum. Nunca conquistava a tão sonhada estabilidade que diziam que o trabalho traria. Não via que o dinheiro que entrava era feito para sair logo em seguida, como água que cai numa peneira e escorre tudo, sem sobrar nada para construir algo mais forte. Não via que o tempo que ele gastava acordando cedo, andando até o ponto, dentro do ônibus, trabalhando até cansar, era o seu bem mais precioso, e que ele estava trocando cada hora da sua vida, cada pedaço da sua energia, por um valor que mal dava para manter o próprio ciclo girando. Era como se ele estivesse dormindo acordado, os olhos abertos, andando, falando, fazendo as coisas direitinho, mas a mente estava em modo automático. Tudo o que ele fazia era o que tinha sido ensinado desde criança, na sua casa humilde. Estude bastante, trabalhe duro, seja honesto, não pegue nada que não é seu, e a vida vai dar certo. E ele fez tudo isso direitinho, com honra, com esforço, com a dignidade de quem não deve nada a ninguém. Mas ninguém tinha lhe ensinado que essa receita, que é bonita e correta, também é a porta de entrada para essa roda que gira sem parar e que aprisiona tanta gente boa. Ninguém tinha lhe mostrado que existem outras formas de viver, de ganhar, de usar o tempo, que não dependem só de se matar de trabalhar. Ninguém tinha lhe dito claramente: a corrida dos ratos não é sobre quanto você ganha, nem sobre quanto você se esforça. É sobre como você ganha, como gasta e se você tem o controle do seu caminho. E foi assim, por muito tempo, levando a vida com dignidade, mas sem ver o que estava acontecendo ao seu redor. Até que um dia que parecia igual a todos os outros, mas que mudou tudo. Carlos sentiu uma coisa diferente. Uma sensação estranha, um vazio no peito, uma pergunta que apareceu na sua cabeça e não quis mais sair, mesmo ele tentando afastar. É só isso a vida? É só acordar cedo, pegar ônibus, trabalhar o dia todo, pagar contas, dormir e repetir tudo de novo, até o dia em que eu não puder mais trabalhar? Essa pergunta foi como uma pequena luz que acendeu no fundo de um túnel escuro, onde ele andava há anos sem ver nada além do chão onde pisava. No começo, ele tentou ignorar. Pensou: estou cansado, é só uma fase, vai passar. Gente como eu não pode ficar pensando essas coisas. Mas a pergunta voltava, cada vez mais forte, cada vez mais clara, batendo no peito dele como um aviso. Ele começou a olhar ao seu redor, com os olhos um pouco mais abertos, e ver pessoas que tinham o mesmo caminho, que tinham 40, 50, 60 anos e ainda estavam na mesma roda, ainda correndo, ainda precisando trabalhar para sobreviver, ainda apertando contas, ainda esperando algo que nunca chegava. E ele pensou com tristeza: é esse o meu futuro? É isso que me espera daqui a 20, 30 anos? Continuar igual, sem nunca ter tempo de viver de verdade? Foi aí que ele começou a buscar conhecimento. Não o conhecimento da escola, que ensina a trabalhar para alguém. Não o conhecimento do serviço, que ensina a fazer só a sua função para receber o salário do mês. Ele começou a procurar entender como as coisas funcionam de verdade. Como o dinheiro funciona, como a vida funciona. Como pessoas que vieram da mesma realidade que a dele, de família humilde, sem herança, sem facilidades, conseguiram sair dessa luta eterna e ter uma vida digna, com tempo e tranquilidade. Ele leu livros simples e verdadeiros, conversou com pessoas que tinham algo a ensinar, ouviu histórias de quem já tinha passado pelo que ele passava. E aos poucos, foi abrindo os olhos, e foi como se uma venda grossa, que ele usava sem saber, tivesse sido tirada da sua frente. Ele finalmente enxergou a roda. Ele viu como ela era construída. Feita de crenças que nos foram passadas sem explicação, de hábitos que temos sem perceber, de dívidas que contratamos só para sobreviver, ou para parecer o que não somos. De um sistema que nos ensina a ser bons trabalhadores, honrados e esforçados, mas não nos ensina a ser donos do nosso tempo e do nosso destino. Ele viu que a roda gira porque nós mesmos damos força a ela. Cada vez que aceitamos que é assim mesmo, não tem jeito. Cada vez que gastamos tudo o que ganhamos sem sobrar nada. Cada vez que deixamos o medo de tentar algo novo nos parar. Cada vez que deixamos de aprender algo diferente porque não é para gente como nós. E foi nesse momento que ele percebeu uma coisa que mudou tudo. Uma verdade forte que ninguém tinha lhe contado.
A roda não é uma prisão sem saída. Ela é só um caminho que a gente escolheu seguir, sem saber que existiam outros caminhos. E como escolhemos entrar, podemos escolher sair sim, até mesmo quem veio de baixo, até mesmo quem não tem facilidades. Ele viu a luz no fim do túnel, que não era o fim da vida, mas o começo de uma nova vida. Uma vida onde ele não precisa correr só para sobreviver, mas sim caminhar para crescer. Uma vida onde o tempo é dele, onde o esforço dele traz retorno que fica com ele, e não só com quem está por cima. Uma vida onde ele decide o que fazer, com quem estar, onde ir. Uma vida que honra a sua origem humilde, mas que não se limita por ela. E então, Carlos começou a procurar a saída. Não foi fácil, não foi rápido, não foi de um dia para o outro. Porque para sair da roda, é preciso mudar o que você sabe, mudar o que você pensa, mudar o que você faz e mudar crenças que carregamos desde criança é uma das coisas mais difíceis que existe. Ele começou por entender que ganhar dinheiro não é só trocar todo o seu tempo e toda a sua energia por um salário que mal dá para o básico. Ele aprendeu que conhecimento é a única riqueza que ninguém tira da gente, especialmente de quem não tem bens materiais. Ele parou de gastar tudo o que ganhava. Aprendeu a diferença de preço e valor. Parou de gastar com coisas que só trazem aparência e começou a usar cada centavo que sobrava para aprender mais, para crescer, para construir o seu caminho. Ele parou de ver dívidas como um jeito de conseguir o que quer agora e passou a ver elas como correntes que o prendiam ainda mais na roda. Ele começou a estudar, a aprender novas habilidades, a buscar formas de fazer o seu esforço valer mais, formas de ganhar dinheiro que não dependessem só de ele estar presente, só de ele acordar cedo e pegar o ônibus todos os dias. Ele começou a planejar, a ter metas, a saber exatamente onde queria chegar e quais pequenos passos precisava dar, pois quem vem de baixo sabe que cada passo, por menor que seja, é uma vitória grande. Ele percebeu que a maior barreira para sair da corrida dos ratos não é a falta de dinheiro, nem a falta de tempo, nem a falta de sorte, é a falta de visão. Porque enquanto você não enxerga que está dentro da roda, você continua correndo, achando que está fazendo o certo, achando que é assim que a vida tem que ser. Mas quando você enxerga, tudo muda. Cada passo que você dá passa a ser pensado. Cada escolha passa a ser feita com propósito. Cada dia passa a ser usado para construir a sua liberdade, e não só para sobreviver ao dia seguinte. E o mais importante, ele descobriu que todas as pessoas podem sair da roda, principalmente quem tem dignidade e vontade de trabalhar. Não importa onde você começou, quanto você ganha hoje, qual é a sua idade ou a sua situação. A única coisa que separa quem continua correndo de quem consegue sair é o conhecimento e a decisão de mudar. Decisão que até o mais humilde de todos pode tomar. Hoje, Carlos não está mais correndo na roda. Ele caminha devagar, com propósito, com a cabeça erguida, honrando tudo o que aprendeu na sua família humilde, mas vivendo uma vida que antes ele achava que era só para os outros. Ele ainda trabalha, mas trabalha no que faz sentido, no que cria valor para ele e para os outros. Ele ainda usa a mochila, mas agora leva nela planos, sonhos e conhecimento que vale ouro. Ele ainda pega ônibus às vezes, mas porque quer, não porque é a única opção. Ele ainda paga contas, mas elas não são o centro da sua vida, nem o motivo de todo o seu esforço. Ele tem tempo para estar com quem ama, para fazer o que gosta, para ensinar outros que também estão correndo sem ver, para viver de verdade. E essa história não é só de Carlos, é a sua história também. Hoje, você pode estar correndo na roda sem perceber. Você pode estar acordando cedo, pegando ônibus, trabalhando duro, recebendo, gastando, pagando, repetindo, achando que é assim mesmo, é a vida de quem é simples. Mas eu te pergunto, com toda a firmeza que essa verdade merece, você quer continuar correndo sem sair do lugar, até o último dia da sua vida? Ou você quer abrir os olhos, enxergar a roda, buscar conhecimento que é de graça e está ao alcance de todos encontrar a saída, e finalmente viver a vida digna, livre e feliz que você realmente merece e que os seus pais sempre sonharam para você? A luz no fim do túnel existe, e ela está aí, esperando por você, não importa de onde você veio, não importa o quanto você tem hoje. O primeiro passo para sair da corrida dos ratos não é ganhar mais dinheiro, nem ter sorte. É perceber que você está dentro dela. E depois, é decidir que não quer mais ficar lá.
porque a vida é muito curta para ser só um ciclo de contas e trabalho duro sem fim. A vida é feita para ser vivida, com liberdade, com propósito, com tempo, com alegria. E essa liberdade está ao seu alcance, basta você parar de correr por um momento, abrir os olhos e começar a caminhar na direção da saída. E aí, você vai continuar correndo na roda ou vai começar a construir a sua liberdade, com a mesma honra e dignidade que sempre teve? Se você assistiu até aqui, comenta aí, eu vou sair da roda, para eu ver que você chegou até o final. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Até o próximo vídeo.